Olá, gente, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu sou Ailton Figueira Júnior, do canal da Fisiologia. Fisiologia é o canal. É assim que nós vamos conversar a partir de agora. Fisiologia é o canal. E hoje eu queria separar para vocês um tema que é sobre a amplitude da fisiologia, como que ela pode ser entendida e utilizada na prescrição do exercício, no entendimento de fenômenos como, por exemplo, as doenças, e até na inter-relação que você tem em uma nova ideia recente, chamado de ideia de transversalidade, é uma ideia de translacionalidade. Isso quer dizer então que a fisiologia ela é transversal porque ela conversa com outras ciências, e dentro da própria ciência chamada fisiologia, nós temos uma ideia de ser translacional. É isso que eu vou falar hoje. Fisiologia translacional. De que maneira que ela pode percorrer do átomo até a sociedade. Essa é a nossa discussão. Mas antes disso, eu quero te convidar para poder se inscrever no nosso canal no YouTube, assim como também deixar lá o seu sininho ativado, porque assim você receberá informações recentes sobre a fisiologia. Então agora, Fisiologia é o canal, todas as semanas teremos 2 publicações, tanto no YouTube como no Instagram. Então esteja conosco, fique sempre atento e venha falando um pouquinho agora sobre fisiologia translacional. Formam moléculas e eu posso estudar exatamente as modificações moleculares que estão associadas ao processo do exercício. Isso estaria no nível da análise química que o exercício poderia trazer de resultado. A somatória das moléculas, elas formam células, e também você pode discutir as mudanças celulares a partir do exercício em função da biologia molecular ou da biologia celular, ou até já do âmbito da fisiologia. Então veja, célula você pode estudar a partir de diferentes aspectos. Olhando para as células como conjunto, formaria tecidos, os tecidos formariam os órgãos formariam os sistemas orgânicos, e neste caso, os sistemas orgânicos já estariam no âmbito exclusivamente da fisiologia. Esses sistemas orgânicos, ao se associarem, formam um organismo, e aqui já inicia uma nova etapa. Qual é a nova etapa? Os organismos se relacionam já com os aspectos ecológicos. Então veja só, não é ideia de imaginar que você estaria simplesmente falando de organismo ou dos sistemas orgânicos no âmbito único e exclusivamente da fisiologia. Você estaria falando no âmbito da fisiologia e também no âmbito já mais macro da análise ecológica. Os organismos, eles vão formar populações, população vão formar um ecossistema, e um ecossistema forma obrigatoriamente a biosfera. Então vamos pensar na seguinte questão. Caso você tenha alterações orgânicas, essas alterações orgânicas estarão relacionadas às mudanças fisiológicas. Entretanto, não se pode esquecer que essas alterações orgânicas também poderão se associar a mudanças ambientais, como, por exemplo, mudança do ambiente físico leva às populações, consequentemente aos organismos, mudanças fisiológicas importantes. Então, a partir de agora, olhando para esse esquema, fica a mensagem de como você deverá analisar a fisiologia do exercício. Ou seja, como você quer estudar a fisiologia do exercício. No nosso grupo de estudo, e aqui dentro do Fisiologia é o canal, nós costumamos discutir no âmbito das respostas orgânicas, das respostas dos indivíduos, pensando na área de treinamento físico ou até na área das doenças crônicas. Então, olhando para os organismos doentes, pensando em macrocondição, por exemplo, diabetes,
Isso atinge todas as pessoas de modo similar. Pergunta por quê? Porque o ambiente ecológico, ou seja, extrapola a organização do indivíduo em si, como organismo, ela passa a dar uma resposta também modificada, igual para todo mundo. Mas é óbvio que quando você fala que existe uma população de indivíduos diabéticos doentes, sem dúvida nenhuma haverá uma célula doente. Então você pode estudar diabetes, por exemplo, no nível celular, nas implicações dos órgãos e nas implicações que isso tem na população. Extrapolando ainda mais, qual seria o custo, por exemplo, desta doença para essa população ou para esse país. Então veja, a ideia moderna da fisiologia é olhar para os lados aplicados e para os lados práticos, para os lados da fisiologia básica. Então, quando alguém diz para mim, eu estou estudando mudanças celulares específicas, eu pergunto, isso se aplica em qual nível da fisiologia? Será que é um conhecimento puramente básico? Ou será que nós vamos conseguir extrapolar esse conhecimento? É lógico que essa forma de discutir de modo mais ampliado, a partir da análise do ecossistema e como que as populações interferem sobre o ecossistema e como ele devolve para as populações, consequentemente para os tecidos e células, o impacto que você tem dessa inter-relação, isso cria efetivamente a ideia da condição de ser translacional. E é isso que faz com que, por exemplo, você tenha condições de entender o fenômeno de modo muito amplo. Eu costumo dizer, e eu gostaria de replicar isso com vocês aqui, que quando você olha para os sistemas fisiológicos, como nós estamos vendo agora, ele pode ser feito tanto de uma análise do macro para o micro, mas também os impactos que você tem do microsistema para o macro. Exemplo, se todas as células ficarem doentes, se o organismo fica doente, se várias pessoas assim ficarem doentes, você tem uma população doente, você vai ter uma condição efetivamente de um ecossistema doente. Então, a fisiologia do exercício permite essa amplitude de análise. E é assim que nós costumamos discutir no nosso grupo de estudo, assim que nós discutimos nas nossas pesquisas todas. E eu gostaria então de deixar aqui o meu abraço a partir dessa análise multidimensional, do átomo até a biosfera, consequentemente da biosfera para o átomo. Agora imagina aqui no meio de todo esse processo as inter-relações adaptativas que nós temos, como que os tecidos se adaptam em função do exercício, da nutrição, dos impactos associados. E isso eu vou discutir numa próxima conversa, tudo bem? Fica aqui meu abraço, gente. Olha, um forte abraço, muitas felicidades para vocês. Gostaria então de deixar aqui a mensagem. A nossa discussão, ela é uma discussão translacional. Deixe seu like, deixe ativo o seu sininho e nos falamos em breve. Um forte abraço e Fisiologia é o canal. Valeu!